Meus amigos, como eu falei, eu estava orando a Jesus, pensando no que comunicar, contar a vocês na noite de hoje, orando. E Jesus me fez lembrar de uma ministração de um grande amigo, o Brunão Morada, e ele falava sobre ser amigo de Jesus, sobre buscar a Jesus não pelas coisas que ele pode fazer, não pelas coisas que ele pode nos dar, nem mesmo pelas coisas que ele quer fazer em nós, que são nobres, mas quantas vezes a gente busca Jesus como um amigo, que ele fala na sua palavra que ele é, que ele quer ser para nós. E eu orando, o André me deu uma outra sugestão, eu até ia pelo caminho dele, falei, Jesus, eu vou ouvir a voz do sacerdote aqui, né? Vou falar então por esse ponto que ele me falou. Mas uma mesa, durante essa semana, sentei com uma pessoa especial, e ela me falou uma frase que queimou no meu coração e testificou que essa mensagem realmente que Jesus queria falar. Que ela falou, eu cheguei na Poema, eu cheguei para Jesus, e eu estava num momento muito difícil, uma crise de fé, uma crise existencial, um pouco cansada, um pouco ferida. E eu falei, Jesus, eu preciso de um amigo só um amigo. E Jesus me deu. Surpreendente, me deu um amigo na igreja, uma pessoa que se aproximou de mim. Eu me perguntava, não tenho nada para entregar, porque essa pessoa está tão interessada em mim. E essa pessoa começou a caminhar comigo. E Jesus começou a me curar, e hoje eu amo o Poema, e hoje eu me sinto parte. Hoje eu não tenho só um amigo, eu tenho alguns amigos, e eu estou tão feliz com isso. E aí, aquilo naquela mesa, que era só um lugar que a gente estava festejando, que a gente estava comendo, Jesus falou, é isso que você vai ministrar ao meu povo. É sobre isso que eu quero falar com a Poema São Paulo. Sabe, então, a Tatá e o Theo têm passado por um processo parecido, de conquistar novos amigos, de conhecer novos amigos. Para quem não sabe, viemos de Taubaté, nos mudamos recentemente, agora em janeiro. E os nossos filhos, que já tinham amizades consolidadas na escola, se mudaram de escola e precisaram conhecer pessoas novas. E é engraçado que cada pessoa tem um perfil. Cada pessoa é de um jeito. Então, a Tatá, eu sei que quanto mais pessoas ela se conecta, quanto mais elogios ela escuta, quanto mais pessoas ela consegue se comunicar e conversar. Ela é até um pouco tímida, mas se você dá oi, ela já está contando a vida dela. E assim, ela é assim, e ela se sente feliz, confiante, alegre. E o Tetel, ele já é muito o contrário dela. Ele é muito tímido, ele é muito fechado. Ele é de poucos amigos, ele não dá corda para muita gente, e ele é convicto. Ele já está indo para a escola tem 3 semanas, e toda vez que ele volta, eu falo, e aí, filho, você já fez um amigo? E ele fala, não, mas amanhã eu faço. Ele está no tempo dele, ele está bem, ele está tranquilo. A escola manda algumas fotos e eu vejo, às vezes ele está lá num cantinho, mas ele está bem, ele está conversando com alguém, mas para ele, na cabeça dele, ele já deve ter brincado com várias crianças, mas na cabeça dele ele ainda não tem nenhum amigo. Porque esse é o time dele. Agora, Tatá, eu já tenho várias amigas, eu tenho as amigas do vôlei, eu tenho as amigas do jazz, eu tenho as amigas da escola, eu tenho as amigas do condomínio, ela já tem várias amigas. Ela não lembra o nome de quase nenhuma, mas ela já tem várias amigas. Isso são perfis de pessoas. Está tudo bem. Mas o que eu quero construir com vocês essa noite é que, independente do seu perfil, sou mais fechado, sou mais quieto, sou mais falante, sou mais expansivo, sou mais inseguro, independente disso, a Bíblia fala sobre amizade. A Bíblia nos direciona, nos aponta a amizade como ferramenta necessária para a nossa vida. Inclusive, Jesus se coloca como amigo. Então, é muito importante. É algo que não importa o quão tímido sou, o quão duro sou, o quão reservado sou, em algum momento eu vou precisar viver isso, para eu desfrutar daquilo que o Senhor preparou para mim. Então, isso é muito importante. C.S. Lewis diz uma frase muito legal, que é: a amizade nasce no momento em que uma pessoa diz à outra, o quê? Você também? Achei que fosse só eu. Sabe aquele momento que você olha e fala, caramba, o Alisson faz uma coisa igual eu. Meu Deus, como eu ia imaginar? Contextos diferentes, um homem, eu sou uma mulher. Ou, de repente, caramba, a Dani, com todo esse estilo, gosta da mesma coisa que eu. Que legal, Dani, eu não podia imaginar. Essa conexão começa a acontecer da forma mais improvável.
quando a gente se identifica. Sabe, eu sou muito grata ao Senhor, porque além de um relacionamento bom que eu tenho com a minha família, o André se tornou amigo dos meus irmãos. Então, durante esses dias de mudança, o André estava ansioso, queria compartilhar coisas, e ele ligava para o Léo todo dia, meu irmão. Todos os dias ele ligava para o Léo. Aí teve um dia que a Raíssa, minha cunhada, mandou uma foto e falou: o que aconteceu com o André? Ele está carente? Porque todo dia ele liga para o meu marido. Às vezes estou tomando café da manhã com o Léo, o André me liga para ele, atrapalha a gente. Isso são amizades. Deus colocou para a gente desfrutar. Isso é muito bom, eu fico muito feliz com isso. Sabe? Então, entender o nosso perfil é bom, é legal. Mas o fato é que todo mundo precisa de um amigo. Sabe, se a gente diz, eu não preciso, eu estou bem sozinho, paulistano que sou, me resolvo, ninguém nunca fez por mim, tive que lutar a minha jornada sozinha, eu sou assim, eu vivo bem, eu acordo, levanto, existo e vou dormir, e tenho a minha vida com Deus, e está tudo bem, eu estou bem assim. Sou esse povo carente que fica precisando falar com as pessoas toda hora, que fica precisando se conectar toda hora. Eu não tenho tempo de sobra, como essas pessoas que ficam tomando café toda semana. Acho que Jesus quer quebrar uns coraçõezinhos aí. Não se trata de se tornar o outro, mas se trata de realmente, mais uma vez, desfrutar de algo tão precioso que o Senhor preparou para nós. O Senhor desenhou para nós. Eu vou falar de alguns tipos de amigos que devemos caminhar juntos, ou até mesmo nos tornarmos esse tipo de amigo. O primeiro é aquele que está com a gente nas dificuldades, disposto a ajudar. Às vezes tem alguns que até ficam na dificuldade, mas eles não estão muito dispostos a ajudar, não. Eles estão dispostos a continuar fazendo você acreditar que você está na dificuldade. Eles estão dispostos a fazer você ter certeza que é dificuldade mesmo, que o seu problema é gigante e que você nunca vai sair de lá. Então, você precisa entender. Eu estou sendo? Quem eu estou sendo? O amigo que ajuda um outro amigo na hora da dificuldade, ajudando ele a sair desse cenário? Ou eu estou sendo alguém que mantém alguém na dificuldade? Sabe quando a gente quer ser tão empático, que a gente não fala nada para a pessoa que ajuda ela a cogitar uma ideia de sair do buraco? Mas tem situação que a gente fala, nossa, mas eu realmente não sei. Mas será que você está ouvindo Jesus? Você está buscando alguma forma de entender como cooperar na dificuldade do seu amigo? E sabe, deixa eu te dizer uma outra coisa. Normalmente é mais confortável para a gente estar perto daquelas pessoas que nos mantêm no lugar de dificuldade. Porque é romântico. Entende? Então, se eu estou sofrendo no meu casamento, eu quero uma amiga que me entenda. Se a minha esposa é uma maluca na minha cabeça, eu quero um cara que me escute e fale, nossa, ela é maluca mesmo. A gente tem essa necessidade, a gente romantiza esse tipo de relacionamento, mas a gente deveria fugir deles e encontrar essa pessoa que realmente está disposta a ajudar. Eclesiastes 4, 9 e 10 vai falar desse amigo. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a se levantar. Se você estava achando, é muito fofa essa palavra, amizade, Deus não está nem aí para isso, está aqui na Bíblia. A palavra de Deus. Até o final, os durinhos vão deixar o coração amolecer, eu creio. Eu creio que essa mensagem vai te pegar em algum momento. É melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Eu estava tendo tempo com a Lala ali, antes do culto. Ela tem um bebê, o Telzinho. E a gente estava conversando, como às vezes tem uma amiga que fala, eu quero te ajudar
Só que a gente que é mãe, que é esposa, que é mulher, a gente está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, a gente não sabe nem como pedir ajuda. Aí, às vezes, parece que outra pessoa tentando ajudar vai nos atrapalhar. Aí a gente prefere fazer sozinho. Só que aqui, orgulhosinha, que somos, a Bíblia está falando que a recompensa do trabalho de 2 pessoas é maior. Aqui, machão, que não gosta de pedir ajuda para ninguém. A Bíblia diz que isso tem muito valor. É importante discernir se estamos próximos a amizades que nos mantêm no lugar de dificuldade, ou se elas estão nos ajudando. Sabe, normalmente as pessoas que vão nos manter nesse lugar são as pessoas que têm os mesmos problemas que nós, as mesmas misérias que nós, o mesmo pecado que nós, as mesmas amarguras que nós. Então, de repente, você precisa perdoar o seu pai e a sua mãe, e você se aproxima de alguém que tem problema com pai e com mãe. Essa pessoa nunca consegue te dar um conselho para ir lá e se reconciliar, pedir perdão para o seu pai e para a sua mãe, porque ela tem o mesmo problema. Vamos fugir desse cenário. Vamos fugir desse tipo de conversa. Sabe, alguém que de fato está disposto a te ajudar na dificuldade é alguém que te abraça, alguém que te consola, alguém que te escuta, mas não é conivente. Eu me lembro de dias da minha adolescência que era tão difícil para mim, que eu estava lá no meu quarto chorando, beirando a depressão, angustiada, aflita. E o meu irmão entrava lá. Meu irmão entendeu que ele precisava ser meu amigo. E às vezes ele nem me ouvia, ele só me abraçava, e eu estava chorando, e ele começava a chorar comigo. Está disposto? Está disposto a ser esse amigo no momento da dificuldade? Sabe, hoje de manhã também estava conversando com uma amiga antiga, lá de Taubaté, dessa mesma época, das minhas crises existenciais, das minhas crises. E não é só na adolescência, não adianta a gente falar que o adolescente é que é cheio de crise, porque a gente está com 30, 40, 50 anos com as mesmas crises, que foram ignoradas, que não foram tratadas, que não foram levadas para Jesus. Sabe, e um dia a Emily ouvindo, eu falando, reclamando. Aí teve uma hora que ela me olhou assim, ela falou, ai, Larissa, se você enxergasse o que eu enxergo, o propósito de Deus na sua vida, você ia ver quão bobeira é tudo isso que você está falando. E sabe quando você fica constrangido, você fala, nossa, uma amiga que enxergou o que Jesus enxergava em mim. E que me falou. E quantas vezes eu estou vivendo coisas das promessas de Deus, eu me lembro daquele dia no carro dela, a caminho do culto que eu nem queria ir, para ouvir uma pregação que eu não queria ouvir, para cantar para Jesus sem vontade, e ela me falou isso, e aquilo me marcou. Uma amiga disposta a me ajudar no momento de dificuldade. Aleluia. Segundo tipo de amigo, aquele que ora com você e se alegra com você. Agora deixa eu te falar, encontrar um amigo para a hora da dificuldade, que vai te tirar de lá já é difícil, mas encontrar alguém para celebrar as suas alegrias com você é mais difícil. É mais difícil. Eu não sei quantos viram aqui o vidinho dos menininhos com a mochila. Alguém viu no Instagram? Um menininho, ele chega com uma mochilinha nova, ele sai correndo, ele avista o amigo dele na outra esquina, ele sai correndo. E ele fala, olha aqui a minha mochila. E o outro começa a pular e celebrar junto com ele. Era criança do tamanho do meu filho. Que alegria. Ele não ganhou nada com aquilo, ele só viu a alegria do amigo que tinha ganhado uma mochila nova e ficou feliz com ele. A Bíblia também vai calçar isso aqui que eu estou falando. Romanos 12, 15. Fala assim, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. A verdade é que chorar com os que choram, a gente chora. A gente chora com filme, a gente chora com série, a gente chora cortando cebola. A gente chora fácil, a gente se comove com a dor do outro. Mas se alegrar, será que você tem se alegrado com a vitória dos seus amigos? Será que você tem se alegrado com o seu amigo que conseguiu uma promoção no trabalho que você não é promovido há muito tempo?
Será, mulher, que você se alegra por uma amiga que foi viajar com a família para o lugar que você queria ir com a sua família, mas ainda não chegou a sua hora? Sabe, porque a verdade é que o Instagram ele vai promover isso. Uma parte da história. Ande com quem celebra a sua vitória. Mas você não está celebrando a vitória de ninguém. Então você começa a egoístamente procurar alguém que vai celebrar a sua vitória, mas você continua sem celebrar a vitória de ninguém. Será que a gente está entendendo de verdade o que a Bíblia, o que a luz de Jesus está falando sobre esse assunto? Sobre se alegrar com os que se alegram? Teve um dia que a minha mãe estava orando para uma cunhada dela que tinha perdido o filho. Inclusive, no carnaval, o menino tinha sido assassinado. E a minha mãe estava orando por ela. E era um clima muito pesado, muito triste. E a mulher deitada no colo dela, ela chorando, e a minha mãe chorando junto. O meu irmão, o Léo, que devia ter a idade do meu filhinho, Theo, uns 5, 6 aninhos, entrou no quarto e falou: mamãe, para de chorar, você ora e ela chora. E aí as duas pararam de chorar e começaram a rir, porque foi tão puro, tão bonitinho. É isso. Isso é ser igreja. Eu envolvo o meu coração, a minha casa e a minha vida para sentir a dor dos meus irmãos. Mas eu também me esforço, mesmo que eu tenha que me esforçar. É nobre reconhecer que você precisa se esforçar para celebrar a alegria de alguém. Sabe, o pecado que nos impede tanto de nos alegrarmos com quem se alegra? Alguém sabe dizer qual que é o pecado? A inveja. Sabe qual o pecado que a gente tem mais dificuldade de reconhecer que tem? É a inveja. Eu reconheço às vezes que eu sou estressada. Eu reconheço às vezes que eu não tenho fé. Eu reconheço às vezes que eu sou perfeccionista demais. Esse é o defeito que todo mundo reconhece facinho. O defeito que é uma qualidade, né? Tipo, eu sou perfeccionista demais. Mas a inveja, dificilmente alguém vem e reconhece inveja. Mas é importante. Sabe o que revela um pouco de inveja? Você ser muito competitivo, extremamente competitivo. Quando a conquista do próximo sempre foi sorte. Nossa, sortudo. Deu sorte. Foi sorteado lá, ganhou. Que o pai é rico. Que não sei o quê. Que todo mundo dá vantagem para tal. Isso aí pode revelar alguma coisa. Outra coisa que revela um coração invejosinho. Não acho justo o que o outro está conquistando se eu ainda não conquistei. Nossa, mas eu me esforço tanto, ele veio rapidinho aqui, já conquistou? Não elogia ninguém. Você não tem coragem de elogiar ninguém, por quê? Será que você pode avaliar o seu coração, os seus motivos? Isso pode mostrar um pouquinho de uma invejinha que está querendo roubar a gente de viver essa satisfação. É tão bom celebrar o que alguém viveu quando você ainda não viveu. Porque você sente, eu realmente estou vencendo a minha carne. Obrigado, Jesus. Mesmo que comece no esforço, uma hora vai se tornar natural, porque é um comportamento de Cristo. Sabe, não lembro quando foi, mas acho que uns 2 anos atrás, eu fui tentar o meu visto e ele foi negado. Queria muito visitar meu irmão, visitar minha cunhada, meus sobrinhos, conhecer os Estados Unidos, Disney, queria muito. E foi negado. Meses depois, minha amiga, a pastora Marcela, foi lá, foi aprovado. Ela, Malu, eu me alegrei tanto. E eles não tinham dinheiro para ir. E aí apareceu uma pessoa, semeou passagem, semeou estadia, semeou tudo. Eles foram. E eles postavam foto e eu ficava lá celebrando com ela. Uhul, e eu chorava, eu falava, Jesus, como pode eu estar me alegrando tanto se pouco tempo atrás me incomodava tanto essas coisas? Se eu não podia ter, porque as pessoas podiam ter. Obrigada, Jesus, porque eu comecei confessando para a minha líder de GC, confessando às vezes para o meu marido, confessando às vezes só no meu secreto para Jesus, que eu tinha inveja, que eu travestia a inveja de outra coisa. De tipo, também queria ter, também queria viver, não é inveja.
A gente dá outro nome. E fica resistindo à transformação que pode ser promovida pelo Senhor. Eu glorifiquei a Jesus porque isso não era natural da Larissa. Mas Ele está me transformando, está transformando o meu caráter. E eu pude celebrar pela minha amiga, pela família dela. Glória a Deus. Sabe, não somente procure por esse tipo de amigo, mas se torne esse tipo de amigo. Sabe, já pensou em, de repente, um cara que acabou de comprar um carro, já pensou em lá semear um valor para ele colocar gasolina? Já pensou em você ser esse cara que vai semear na vida de alguém que normalmente você teria inveja? Já pensou, irmã, citei a viagem, já pensou que você começou a ver os stories do avião, do aeroporto, que a sua amiga está indo lá para um lugar super legal, você está indo trabalhar? Já pensou em orar para Jesus mandar sol, para ela desfrutar bastante desse rolê com a família dela? Já pensou? Em usar a tática de Satanás para você invejar e fugir dos propósitos de Deus como lembrete para você ser fiel ao Senhor? Faz o diabo trabalhar para você. Ah, é inveja que você quer botar no meu coração? Então eu vou ser mais crente ainda. Vou matar essa inveja. Vou amar o meu irmão. Vou semear. Eu vou orar. Você não vai me pegar, inveja maldita. Sabe, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu não estou aqui pintando uma coisinha rosinha, fofinha, bonitinha, porque eu já estou voando nisso. Eu sei que é difícil, mas se a Bíblia diz que eu preciso viver, então o sobrenatural de Deus vai me alcançar e vai me levantar para que eu possa viver. Se a Bíblia diz que eu posso viver, então eu quero crer que eu posso viver. É possível viver o sobrenatural de Deus, meus amigos. Sabe, um dia eu também tinha meus 19 anos, estava ali trabalhando numa autoescola, e uma senhorinha já tinha feito o teste prático 5 vezes, e o processo dela ia vencer na semana seguinte, ela tinha direito a mais um exame. E ela fez aulas práticas, tal, não sei o que lá. Quando ela fez o exame, e aí demorava alguns dias para chegar, né, os resultados de aprovado, reprovado, eu abri a ficha dela, e eu falei, glória a Deus, ela passou! E aí a galera da autoescola assim. Quando foi que nós nos alegramos de alguma coisa que não nos beneficiava em nada? Quando foi? Aí alguém me perguntou, que é isso, Larissa? Eu falei, ela passou, gente, era a última chance dela, ela passou. Glória a Deus. Nós não promovemos ideias de TikTok, de Instagram. Você é o centro do universo, só ande com pessoas que celebrem seu sucesso. É uma busca infinita, porque se você não é essa pessoa, onde é que você vai encontrar? Você quer atrair algo que você não está semeando, que você não está plantando, isso não vai acontecer. Ou se acontecer, logo essa pessoa vai perceber que você não é uma boa amizade para ela, ó, e vai vazar. Então, quem avisa amigo é. Nós declaramos, o contrário do que o Instagram e o TikTok estão fazendo, nós declaramos. Sejam imitadores de Cristo. Celebre a vitória das pessoas. Se torne esse bom amigo e você vai colher boas amizades. Ou então o que falta para você é só você reconhecer que às vezes você já tem. Você já tem esse tipo de amigo. Deus já te deu esse tipo de amigo. Só que ele não veio na caixinha que você gosta. Não veio no formatinho que você queria. Você já tem essa pessoa que te ajuda na dificuldade, você já tem essa pessoa que celebra a sua alegria, mas você queria outra. Pelo amor de Deus, vamos abrir os nossos olhos, parar de murmurar. Às vezes, marido, você já tem a sua fã, sua esposa. Ela está aí celebrando a sua alegria com você.
E você está esperando mais dinheiro. Oh, Jesus. Você ganhou um presente do Senhor, que é uma mulher leal, uma mulher fiel, uma mulher que está celebrando cada conquista sua. E é sério que você está preocupado com dinheiro? Esposa, quantas vezes você está vivendo a vida que você pediu para Deus e você está reclamando, pedindo o marido assim, 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 assado, mas o seu marido está aí, celebrando com você. Começa a celebrar ele. Começa a celebrar ele também. Sabe, se você reconhece que não consegue se alegrar com quem se alegra, deixa Jesus te curar. Olhe para pessoas que você possa se inspirar e peça a ajuda do Senhor. Confessa para alguém. Confessa para alguém. E encontra alguém que já faz isso muito bem. E observa ela. Observa um pouquinho. Observa por um tempo. E depois você tenta replicar. Aí a pessoa orgulhosa de novo, né? Ai, vou ficar imitando os outros, coisa sem personalidade. Até porque sou paulistano, cheio de personalidade. Ah, você imita um monte de coisa errada por aí e vai vir com essa pra cima de mim, que não quer imitar comportamento de Jesus. É sério? Tá imitando qualquer coisa. Qualquer modinha que sai, qualquer tênis que viraliza, você tá comprando. E quer vir falar pra mim que não vai imitar alguém porque você tem personalidade? Personalidade do inferno. Peça ajuda do Senhor. Observe pessoas. Meu marido é mestre em observar. Tem nada a ver com o assunto, mas é legal. Ele falava muito isso para mim. Observa tanto, não sei o quê. Como que observa? Como eu vou ficar parado olhando para a pessoa? Como assim? Que observa? E o ápice para mim foi um dia que a gente estava num parque, aí tinha kart. Tinha um espacinho lá de kart. E aí ele foi, eu falei, vai, era pago a parte, falei, fecha, você gosta, vai lá. Daí depois ele veio me contar todo orgulhoso. Amor, comecei, não sabia como é que fazia. Aí na primeira volta eu descobri quem era o mais rápido. Aí eu fiquei olhando na mão dele o que ele fazia. Hoje, gente, que habilidade, né? O cara andando de kart, ele ficou analisando cada movimento, que horas o cara freava, que horas o cara acelerava e não sei o quê. E tipo, ele não pagou outra rodada, foi uma só, ele conseguiu fazer isso. E ele observou o comportamento do cara no final, não sei quantas voltas eram. Eu sei que ele ganhou e estava todo orgulhoso. Meu, ganhei! Gente, que habilidade. Sim, surreal. Tem nada a ver com o assunto, né? Mas é engraçado. Então, assim, observa. Observa. Observa, ora, confessa, pede ajuda. Observa, ora, confessa. Tenta. Eu já vivi isso. Tipo, observei um comportamento muito legal de alguém perto de mim e fui fazer. Aí fiz tudo errado. Aí volta para a observação. Observa mais um pouco, ora mais um pouco. Pratica de novo. Não desiste na primeira. Se não é natural de você, é fato que vai demandar mais energia. Mas você vai conseguir. Você vai conseguir. Terceiro amigo, que você tem que andar junto ou se tornar também. Aquele que te corrige. Provérbios 27, 5 e 6. Melhor é a repreensão franca do que... Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Sabe, meus amigos, confronto é diferente de afronta. Receba como amor quando alguém vier te corrigir. E mais importante, faça com amor quando for fazer por alguém.
Por mais que seja difícil assimilar, receba como amor. Mesmo que não tenha vindo como você queria, na hora que você queria, da pessoa que você queria. Receba como amor. Porque a Bíblia está falando, não sou eu. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Sabe, algo que tem me surpreendido muito em São Paulo é a educação das pessoas. De verdade, isso é apaixonante. As pessoas são extremamente educadas. Mas o que vem de dificuldade junto com essa qualidade são muito falsas também. Puxa vida, né? Não estou falando todos. Não estou falando que é toda hora. Mas é uma tendência. Se sou tão educado, como é que vou falar para a Nai que o dente dela está sujo? Isso é falta de educação. Tá entendendo? Como é que conflita? Faça em amor. E quando receber, receba como amor. Sabe, se alguém fizer isso com você, traga à memória esse texto. E se você ainda não consegue reconhecer, eu ouvi de alguns paulistanos isso é muito legal. É ser sincero. Fala assim, ora por mim que eu não estou conseguindo enxergar o que você está falando. Isso é nobre. É melhor do que você balançar a cabeça na frente da pessoa e sair sem entender nada ou negando. Brisa não sabe o que ele fala. Não conhece a minha história. Sabe o que eu vivi. Fala na cara do seu amigo. Fala, desculpa, eu não consegui entender. Você pode orar por mim, então? Não precisa explicar de novo. Eu estou entendendo isso como amor, mas então ora por mim. Sabe, então, para me redimir com vocês, não sou paulistana, mas sou cabeça dura. Lá em Taubaté. E um dia o André veio com uma palavra de marido, de autoridade sobre a nossa casa. E eu olhei e falei para ele, antibíblico isso aí que você está falando. Falei, gente, porque a Bíblia fora de contexto, ela pode dizer que várias coisas é antibíblico. Jesus está te dando uma direção, está te chacoalhando, é uma pessoa que está te amando, está te dando uma exortação de Jesus, e você vai falar, não, mas aqui na Bíblia está escrito outra coisa. E eu falei isso para ele, não é possível, amor, isso aí não condiz com o cristianismo que eu acredito. Mas tudo bem. Não precisa falar que eu sou insubmissa, que eu sou rebelde. Eu estou ouvindo o que você está falando, mas eu não estou entendendo. Então, vamos fazer assim. Ora por mim. Tomara que eu não esteja endemoniado, senão eu vou cair. Brincadeira. Ora por mim e eu vou embora. E se Jesus me convencer, é porque realmente você estava certo. Então, eu vou voltar aqui e vou te pedir perdão. E assim, fui viver, de verdade. Eu tinha total certeza de que não era real aquilo que ele estava me falando. Mas eu também tinha meu coração totalmente aberto para Jesus me contrariar. E eu fui viver meu dia. Eu achei que podia vir um profeta parar o meu carro, abrir a minha porta e me falar, seu marido está certo. Eu achei que podia acontecer alguma coisa sobrenatural, assim, tipo, sabe? A minha mãe me ligar, sei lá, eu achava que Deus podia vir assim, com mais poder, né? Mas não veio. Ele só veio com o Espírito Santo doce mesmo, me convencendo. No final do dia, eu cheguei em casa chorando. Eu falei, amor, é verdade, o que você disse foi Jesus. Obrigada. Me perdoa. Porque eu não conseguia aceitar. Mas também não podia mentir. Então tá tudo bem, se você ainda não entendeu. Mas fala. Traga à memória esse texto. Fala, Jesus, tá bom, é melhor isso aqui do que se essa pessoa estivesse me bajulando, sendo só educada e cordial comigo. Mas então me convence, Jesus, porque eu ainda não entendi. Eu ainda não consigo me ver como tão malvada assim como a Luísa está me falando. Jesus, por favor, me convence. Se é real o que ela está falando, eu quero ver. Sabe, se você participa de rodas que está falando mal de alguma pessoa específica, sai dessa roda, seja corajoso e chame essa pessoa para uma mesa. Ama essa pessoa e diga o que ninguém tem coragem de dizer para ela em amor. Sai dessas rodas, ninguém ganha nada com isso. Se você não tem tanto acesso, se você não tem vergonha, vai orar então, mas não fica mais nessas rodas.
Seja uma pessoa verdadeira. Sabe, existem feridas causadas, presta muita atenção, isso é muito real. Existem feridas causadas na nossa vida por nossas escolhas. Existem. A minha filha sofreu por 5 anos sem ter uma família, porque eu e o André escolhemos nos relacionar antes de termos estrutura para casar. E ela viveu 5 anos comigo na casa dos meus pais, sem a presença do pai dela, sem a nossa família. Existem feridas que são frutos das nossas escolhas. Eu vivi e ela viveu, mesmo sem ela escolher, mas porque eu escolhi, a gente viveu. O Senhor redimiu e reescreveu toda essa história, glória a Deus. Mas existem essas feridas. Existem outro tipo de feridas que são causadas por conta do inimigo. Ele não é mais poderoso que o Senhor, mas às vezes ele nos atinge. Ele lança dardinhos e às vezes eles nos acertam. É fato, existe. E existe um terceiro tipo de ferida. Essa é a mais gostosa. Elas são extremamente necessárias para o ajuste da nossa caminhada. Sabe quem vai fazer? Seu amigo, a sua amiga. Vai te ferir. Vai te ferir para que Jesus venha te aperfeiçoar. Vai te ferir para que a igreja possa te curar. Vai te expandir. Vai te fazer crescer mais forte no Senhor. É muito legal essa ligação. Eu tenho um amigo, nós temos um amigo que ele quebrou o fêmur em várias partes. Ele caiu um tombo lá e quebrou em várias partes. E aí uma curiosidade é que quando o osso quebrado se regenera, ele se cola, ele fica mais forte do que ele era antes. Então, essa perna dele, que havia quebrado em várias partes, era mais forte do que a outra. Consegue ver uma ligação? Quando somos feridos, quando somos quebradinhos, o Senhor vem e nos refaz. A natureza de Deus vem e nos refaz mais fortes no Senhor. Quantos querem se tornar mais fortes no Senhor? Aleluia! Aleluia! Feridas que não nos permitem mais viver a mesma vida de sempre. Aleluia! Muitas vezes a Bíblia vai nos ferir. Ora, alguns amigos vão precisar nos ferir. Às vezes, nosso pastor vai precisar nos ferir para o nosso amadurecimento. Agradeça ao Senhor. Valorize. Quarto tipo de amigo que você precisa ter perto ou se tornar essa pessoa é aquele que te aproxima de Deus. Um religioso chato que só fala de coisas que ele não vive? Não. Em nome de Jesus, que não sejamos esse tipo de pessoa, que é muito chato. A gente não gosta de estar perto, e aí às vezes a gente porque uma religião estranha nos ensinou a nos comportarmos desse jeito. Não é sobre isso, amigos. Não é sobre costumes evangélicos. Sabe, recentemente, nessa transição, nessa mudança, eu tive conversando ali com 2 amigas que eu tenho, 2 amigas do coração, contando minha rotina, minhas dificuldades, minhas lutas. É engraçado que são 2 amigas que eu recebi do Senhor por estar conectada ao corpo de Cristo. Não eram amigas que moravam perto de mim, não eram amigos que a gente estudou na mesma escola. Que é a Cibele, esposa do Jackson, pastora. E a Bruna, do Felipe, do Salvaon. Acho que bastante gente conhece aqui. A Bruna também é pastora na Poema. E a jornada nos conectou. E Jesus me surpreendeu que elas se tornaram grandes amigas. E foi muito legal, porque elas não são super evangélicas, que ficam falando jargões. A gente é amiga. A gente fala das nossas dificuldades diárias, da nossa rotina. E a Bru é muito legal, que a gente se mudou para São Paulo, e ela e o Felipe se mudaram de Mogi para Taubaté, na nossa casa. Então, a gente está vivendo um processo muito parecido, ficar longe da família, se adaptar a um novo espaço, enfim. Lutas financeiras, muitas lutas, muitas crises. E aí, conversando com ela, ela soltou algo muito legal, que é o seguinte: 10 minutos, que ela também ouviu. 10 minutos de oração te poupam de 10 horas de sofrimento e guerra no seu dia.
Ela não falou isso para mim pregando. Ela falou, amiga, eu ouvi isso e eu estou buscando praticar esses 10 minutos. Eu falo com Jesus o dia inteiro. Eu limpo a minha casa, eu cuido da minha família falando com Jesus. Mas eu comecei a ser intencional, ir lá para o meu quarto, orar por 10 minutos. E eu estou sentindo a atmosfera da minha casa mudar. E aí eu me arrepiei e falei, aleluia, Jesus, obrigado, porque eu tenho uma amiga de Deus. Ela está me levando para mais perto de Deus. Eu também faço meus devocionais, mas, cara, ouvir isso aqui para mim foi tão precioso. Porque tem luta que eu estou lutando 10 horas, todo dia. E eu podia estar poupando se eu estivesse orando intencionalmente ali 10 minutos. Obrigada, Jesus. Que amiga da hora que eu tenho. Muito obrigada. E com a Cibele foi algo parecido. Eu estava ali falando das minhas lutas. E ela, e com muita docilidade, gente, não foi dando carteirada. Ela falou, sabe lá, muita coisa. Eu não gasto meu tempo falando, eu só oro mesmo. Daí eu fiquei, Jesus! Meu Deus, eu preciso aceitar Jesus de novo. Duas amigas. É isso, eu preciso orar mais. Aleluia, a pastora também precisa orar mais, gente. Olha que delícia, ter uma amiga que te aproxima de Jesus, ter um amigo que te aproxima de Jesus. Falando da vida dele. Não é querendo ser o cara de Deus, o cara da revelação. A mulher que sabe tudo. Sabe aquela pessoa que te interrompe, você ainda está falando, ela, porque eu fiz assim. Porque na minha casa é assado. Porque os meus filhos eu criei desse jeito. Mas pera, deixa a pessoa terminar de falar em nome de Jesus. Que ansiedade de ser uma voz, de ser alguém que vai arrancar a pessoa do buraco. Você não vai arrancar ninguém do buraco. Quem arranca é Jesus. Seja um amigo. Seja uma amiga. Seja um amigo de Deus. Um amigo de verdade. Salmo 119, 63. Sou amigo de todos os que te temem, de todos os que obedecem aos teus preceitos. Sabe, procurem amigos que amam mais Jesus do que você ama. Ande com amigos que queimam pela palavra de Deus, que queimam de amor por esse Jesus, que é tão maravilhoso, porque eles vão te inspirar. Eles vão te abraçar com pequenas palavras sábias e fluidas que vão te tocar. Seja esse amigo. Às vezes a gente tem medo de falar das nossas fragilidades. Os maiores testemunhos que nós ouvimos no GC é: fui tocado pela fragilidade alheia. Alguém que está contando algo simples. Então Jesus flui da simplicidade e toca o outro. Não queira frases de impacto que não tem nada a ver com a sua rotina. Isso não vai fazer efeito em ninguém, só vai fazer você passar vergonha. Só vai fazer você passar vergonha, porque a conta não fecha. Seja simples, valorize o simples. Sabe, amigos, e o mais legal é que a gente caminhou essa jornada, falando desses amigos terrenos que nós podemos desfrutar, mesmo que sejamos mais fechadinhos, mais rígidos, sabe? Isso é um presente do céu, isso é um presente de Deus. Alguém, de repente, só está aqui por causa de um amigo. Um amigo te trouxe. Um amigo te fez ficar. Você pode glorificar Jesus pela vida desse amigo? Glória a Deus. Mas assim, na terra, como é no céu. O que ligarmos na terra, também será ligado no céu. Toda essa relação fala de uma relação que temos que ter com o Senhor. Toda essa relação aponta para o nosso melhor amigo, para o nosso maior amigo. Essas amizades só serão reais e verdadeiras, elas só serão sólidas, se o nosso relacionamento com Jesus estiver alinhado. Você só vai conseguir desfrutar se antes você for amigo de Deus.
existe um convite para que a gente saia dessa mentalidade de somente servo para uma mentalidade de amigo. Talvez alguns de vocês, ou muitos de vocês, conheceram a Jesus nessa época de tipo, vem trabalhar para Deus. Você não pode mais viver nenhuma outra coisa. Você só vai viver para Deus, você só vai comer Deus, você só vai dormir Deus, você só vai... Deus, Deus, igreja, igreja, igreja. Não vai fazer mais nada. Tudo é do diabo. E na praia é do diabo, e no cinema é do diabo, a Disney é do diabo, tudo é do diabo. Tem muita gente. Ou tem muita gente que entendeu que quem você é o que você faz na igreja. E ficou por muito tempo preso nisso. Mas deixa eu te falar. Jesus, ele te chama para ser amigo, você sabia? Você sabia que ele te convida para um relacionamento íntimo com ele? E ok, você pode até servir. E ok, se você quiser viver, você vai servir. Você vai alcançar outros. Você vai fazer algo para Jesus, mas o mais importante é que você seja amigo dele. E que você conheça, de fato, o coração dele. João 15, do 12 ao 16. Vem falando assim: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Sabe, amigos, muito tempo as pessoas estavam na igreja sem conhecer Jesus, porque só se agarraram a essa faceta de Deus que é Senhor, porque Ele é soberano, Senhor. Então, de fato, uma parte de nós é servo do Senhor. Mas muitas pessoas estavam servindo por tempos e anos sem conhecer a quem serviam. E aqui ele está falando, eu não chamo mais de servos, porque um servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos. Porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Você sabia que você podia ser amigo de Deus? Tá, talvez você já ouviu, mas você de fato sabia. Você está desfrutando dessa relação. Você já entendeu que no seu dia a dia, ele pode ser muito mais do que só um bom dia, Deus. Ou Deus me socorre. Sabe, um outro nível. Não os chamamos mais de servo, mas de amigos. É possível, é acessível, mas poucos tomam posse disso. Êxodo 33:11 fala: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Sabe, Deus não tem seus prediletos. Às vezes parece. Às vezes parece. Quantas vezes a Tatá me questionou, eu não escuto Deus, mãe. E eu lembro que eu também questionava a minha mãe. Não escuto, como é que você escuta? É uma jornada, é uma caminhada, e você vai indo por fé, você vai gerando seus filhos por fé, você caminhando com fé, e daqui a pouco você começa a ouvir. E daqui a pouco você começa a ter muita intimidade com o Senhor, e de repente alguém que está do seu lado não entende. E acha que você é preferidinho de Deus. E sabe que às vezes a gente deixa isso transparecer mesmo? Em vez da gente ensinar, nos abaixarmos para o nosso amigo e falar, calma aí, um dia eu também não ouvi. Mas ele também pode ser seu amigo. Não se contente com o fato de você achar outra pessoa mais de Deus do que você. Busque por esse lugar. Busque por esse lugar, ele está disponível. O texto original de muitos são chamados, mas poucos escolhidos, é muitos são chamados, mas poucos participam. Poucos se tornam os escolhidos. Mas muitos são chamados. O chamado é para você também. Ser amigo de Deus. João falava sobre si mesmo. É só no Evangelho de João que fala que ele era o discípulo amado. Não foi Mateus que falou. Não foi Marcos que falou.
Não foi Lucas que falou, foi próprio João que falou a respeito de si. Jesus não elegeu João como discípulo que ele amava. Ele se colocou nesse lugar. Amigos, o peito de Jesus estava livre para qualquer um deitar. Mas só João quis fazer isso. Será que a gente está olhando o nosso irmão encostar no peito de Jesus e admirando? Deita por cima. Sabe quando um filho vê um filho lá em cima do pai, vem correndo e pula por cima também? É isso. Encosta logo a sua cabeça no peito de Jesus. Está disponível. Salmos 25, 14. Vem falando assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Deus não tem os seus prediletos, eles têm os seus íntimos. Sabe aquela coisa super incrível que aconteceu com vocês, você não pode contar para ninguém? Não vamos falar de fofoca, vamos falar só do que acontece com a gente, tá? Que se alguém te conta o segredo, você está contando para o seu melhor amigo, tá errado. Mas aconteceu uma coisa incrível com você. Descobriu que está grávida, vai esperar 3 meses para contar para todo mundo, quer fazer um vídeo bonitinho, mas você não se aguenta e você precisa ligar e contar para o seu melhor amigo. Não dá. O cara chega no trabalho, ele quer contar para qualquer pessoa. Eu ouvi uma história de uma mãe que queria muito sair contando, que era primeiro neto, tal, não sei o quê. Eu acho que até de alguém daqui, não lembro. E estava muito feliz, tal, muito eufórica, mas a filha falou, não conta para ninguém. Ela parou alguém na padaria e contou, porque ela não podia contar para ninguém. Mas normalmente a gente escolhe um melhor amigo, alguém que a gente tá ali. É muito meu amigo, eu vou ter que contar. Aí o cara liga, o Alan liga pro Arthur, fala, Arthur, não conta pra Thalita não, mas ela tá grávida, cara, não conta pra ela que eu tô te contando. É o melhor amigo. Se fosse eu que tava lascada, né? Mas podia ser, né? Estraguei a surpresa? Se eu estraguei, depois você perdoa, que foi o Espírito Santo. Meu Deus! Ai, meu Deus. Todos os discípulos morreram como mártires, mas João, no final da sua vida, estava preso numa ilha. E o Senhor contou segredos para ele. Segredos sobre o fim dos tempos. Segredos de como será no céu. Gente, vocês têm noção? O cara se colocou no lugar de amigo de Jesus. E ele não morreu como os outros. Ele não ouviu como os outros. Ele não viu como os outros. Jesus contou segredos para o seu amigo. E sabe o que ele quer fazer com a gente? Ele quer contar segredos para nós. Segredos direto do seu coração, mas ele não vai fazer isso se você não se conectar como amigo. Ele só está esperando você se colocar na condição de amigo para ele te contar segredos. Oh, quantos querem ouvir os segredos de Deus? Oh, Jesus. Sabe o poema? Hoje Jesus está nos convidando a romper. Viver um nível mais alto de amizades no Senhor. Viver um nível mais alto de amizade com o Senhor. Sabe, tem pessoas que elas acham que elas têm um contrato umas com as outras. Então, uma amizade de muitos anos, uma ligação que faz mal para você, faz mal para ela, mas você está ali. Não é esse tipo de relação que a gente está falando. Talvez esse tipo de amizade você tenha que colocar no rio de Deus. Ele vai levar, você não vai esquecer, você não vai ignorar, ele vai aperfeiçoar e depois vai trazer de volta, fica tranquilo. Isso é para homens e mulheres. Jesus está convidando a rompimentos. Rompimento no seu comportamento com Deus. Rompimento no seu... Às vezes o problema não é nem a sua amizade, mas é que você está limitando ela de se conectar com outras. Você está limitando o seu amigo de conhecer um cara que vai levar ele para mais alto. Deixa no rio de Deus.
Jesus quer alinhar nossas amizades, nos ensinar a sermos melhores. Quem são os nossos amigos? Que tipo de amigo eu preciso ser? Fale sobre Jesus para os seus amigos antigos. Tenha coragem. Peça para Jesus uma forma de não feri-los, de não empurrá-los para mais longe. Peça para Ele te dar estratégia, mas não se cale. Tem gente morrendo porque você não está falando. Tem gente que vai sofrer pra caramba nesse carnaval porque você não teve coragem de falar do amor de Deus. Por favor, não viva mais um dia negligenciando. Deixa Jesus te tocar, te usar. Fale sobre a esperança da glória. Não fale sobre uma religião chata que vai tirar as coisas das pessoas. Fale sobre o Rei da Glória, sobre a esperança que transformou a sua vida. Aquele pelo qual você entregou tudo que você tinha, tudo que você era. Fale sobre o amor dele. Existe um convite ainda mais profundo. Sabe, se você não conseguiu absorver nada até aqui, responde essa pergunta. Você quer ser amigo de Deus? Você quer ser amigo de Deus? Ou só a salvação tá bom para você? Não é possível que se Ele te propõe algo tão alto, tão largo, tão profundo, você se contente somente com a salvação. Existe um lugar no coração de Deus para os seus amigos. Você tem que ir para lá. Sabe, essa pessoa que eu citei no começo da pregação, ela fez uma oração. Ela pediu apenas um amigo. Jesus é tão abundante, tão maravilhoso, que Ele tem apresentado vários amigos. E sabe qual que é a verdade? Essa pessoa achou que o amigo que ela precisava era uma pessoa física. Mas a hora que ela entendeu que ela só precisava de um amigo, Jesus, Ele contou segredos e apresentou um outro amigo de Jesus para essa pessoa. Vocês estão entendendo? Quando eu peço para Jesus, Jesus, eu quero ser seu amigo, me conta seus segredos. Então outra pessoa que também está se tornando amigo de Jesus também está ouvindo os segredos dele. E a gente vai se encontrando. E a gente vai se conectando. E aí começam a acontecer aqueles relacionamentos que a gente não sabe explicar. Aqueles relacionamentos que a gente não consegue decifrar. Da onde veio tanto amor? Da onde veio? Nunca deixei ninguém mandar em mim, agora minha amiga está falando, eu estou aqui obedecendo. Estou obedecendo Jesus, mas eu estou seguindo as palavras de alguém que está ouvindo mais do que eu, que está ouvindo coisas diferentes de mim. É tão incrível, porque Ele não fala tudo para mim. Eu preciso ouvir a Thali para eu ouvir uma parte que eu não estou ouvindo. Eu preciso ouvir a Tati para eu escutar uma parte que eu não estou ouvindo. Então, quando buscamos ser amigo de Deus, Ele vai nos apresentando outros amigos de Deus. E vamos nos tornando bons amigos uns para os outros. Então, quando mal percebemos, a gente olha e fala, caramba, eu tenho mais até do que eu precisava. Então você começa a mandar uns para lá. Ah, vai lá, aquela pessoa está sozinha, vai lá. Quantos desejam viver uma vida profunda, abundante? Para de ficar tão sozinho. Para de lutar sozinho. Para de querer viver a vida do seu jeitinho. Ela é tão mais colorida. Quando alguém chega e faz uma bagunça na sua casa que estava toda limpinha, mas ela deixa um pedacinho dela com você. Amizades que te levam para Jesus. Jesus que te leva para amizades. E você vai vivendo esse ciclo, sendo curado e curando, sendo curado e curando, sendo curado e curando, sendo curado e curando. Desfrutando de amizades. João 15:15. Eu vou repetir. Já não vos chamos mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados de amigos, porque tudo quanto ouvi o meu Pai vos tenho feito conhecer. Quer conhecer mais do caráter de Cristo? Então,
Tome esse lugar de amigo de Deus. Viva como um amigo de Jesus.